Após um breve período de pacificação, o STF volta a atacar a direita. Ministro Alexandre de Moraes volta naquele inquérito ilegal conduzido pelo STF, agora acusando o pessoal que está na internet, até o meu canal pode estar no alvo, né? De crime, de lavagem de dinheiro, uma série de coisas. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Teve a troca da presidência da casa, né? Acaba a era, o biênio, né, de Dias Toffoli e inicia o biênio de Luiz Fux. Um discurso de início, para quem está iniciando, um discurso que não agrada a direita conservadora brasileira, né? Um discurso progressista, alinhado à ONU e aos interesses do globalistas, né? Teve o Alexandre de Moraes se espantando com a presença do presidente, né, no último dia do Dias Toffoli, e tem o Celso de Mello falando que o presidente não vai ter a honra que os outros tiveram, vamos chamar assim, de depor por escrito. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Pessoal, essa semana teve aí a troca de diretoria, né, de presidência, desculpa, do STF, mas mesmo durante, né, esse processo de cerimônia de despedida e cerimônia, né, de posse, os outros ministros não aliviaram, né, não aliviaram, e até a própria despedida do Dias Toffoli não foi feita com chave de ouro. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Antes, porém, eu devo satisfação a você, sempre vou dever, né, que é quem me ajuda, mantém o canal, com relação à minha ausência, né? Eu sempre falo aqui em minhas lives que eu tenho um sítio e nessa semana a bomba queimou, né? E aqui não tem rios, né? A gente tem bastante água, essa água está no subsolo e a gente precisa da bomba, né? E eu, num intervalo muito curto de tempo, porque está muito quente aqui, senão os animais padecem, né? As plantas murcham e secam muito rapidamente, é o período de calor extremo, né? Nordeste, imagina. Eu tive que correr, né, para retirar a bomba que queimou, colocar uma, né, que eu tive que arranjar emprestada de um amigo meu de Pernambuco, e a gente teve muito trabalho, não é fácil retirar uma bomba de poço, né? E acabou que essa semana para mim foi muito corrida. Hoje pela manhã que eu fui ter um pouquinho de folga, dediquei um pouco aqui do tempo à família, fui cuidar de algumas coisinhas que estavam pendentes, só agora às 21h30 que eu tô tendo tempo de gravar o meu primeiro vídeo, mas amanhã às 20 horas, domingão, a live de domingo, que ela é sagrada, essa eu não pulo. Então, espero você lá, tá? Aproveitar o ensejo também para pedir para você compartilhar o conteúdo, né? E ajudar aí na relevância do canal, tá bom? Se gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero mandar aqui um abraço especial para minha amiga Eliana, que acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, boa noite. Acho que ela está preocupada que eu não estive gravando por esses dias. Pessoal, vamos lá. Essa semana teve então a cerimônia de despedida e de posse, né? De despedida do Dias Toffoli, acabou a era Toffoli no STF e inicia a era Fux, né? Eu já imaginava que não seria tão fácil, né? Não iria mudar, o STF não vai mudar da água para o vinho, como eu sempre tenho dito aqui, né? O STF, ele atende, só pelos próprios discursos, né, dos ministros, a gente percebe que eles atendem a interesses internacionais, que não o interesse da pátria, que não o interesse do povo brasileiro, né? Eles, sob a alegação de não terem sido eleitos pelo povo, e o discurso Fux até fala, né, que as nossas decisões, elas são livres, né, do apelo da opinião e do desejo popular, né? Nós temos que decidir de acordo com as nossas convicções. E as convicções desses caras, obviamente, não é a pátria. Eu já fiz o vídeo aqui no canal, né? Eu vou ver se eu coloco a tagzinha aqui em cima, do Dias Toffoli recebendo a faixa presidencial lá no Congresso, né, de Alcolumbre e de Maia, né? Foi bastante simbólico, ao mesmo tempo que patético, né? Mas eles são cara de pau, eles fazem isso. O Dias Toffoli, na sua última sessão,
que ele mesmo avacalhou, né? Terminou sua carreira de presidente fazendo merda, porque eles ficam falando de pandemia, né? De economia, de saúde, de teto de gasto, essas coisas todas. E o Dias Toffoli foi lá e colocou em pauta e passou, né? Por votação, penduricalhos, né? Para magistrados. Além do salário, que é altíssimo, eles acabam tendo um monte de benefício, né? Benefício cueca, paletó, viagem, moradia, puta, benefício para tudo, né? E um juiz, além do seu salário, um juiz federal, além do salário, que é altíssimo, eles podem agora receber até 51 mil de gratificação, tá? Então o cara pega lá 39 mil, parece que é um salário máximo, né, do magistrado, mete mais 51 em cima e o cara fica aí com 80 e tantos mil por mês, tá? Todo mês pingando na conta. Então esses caras, eles de fato não estão dispostos a dar o exemplo e pelas ações que eles tomam, eles querem deixar bem claro, né, para o povo que a intenção não é essa. E aí, antes de findar mesmo a carreira do Dias Toffoli, o presidente faz uma visita surpresa, bem na hora da fala do Alexandre de Moraes, cabeça de piroca, que é o alvo principal desse vídeo que eu vou fazer aqui, né? E o Alexandre de Moraes, ele leva um susto. Eu interrompi minha fala que o presidente chegou aqui e você vê ele com aquele susto. O que este cara veio fazer aqui? Aquela cara de quem deve, sabe? Aquela cara de quem tá devendo, né? E foi bastante hilário, isso aí viralizou nas redes sociais e o presidente simplesmente foi lá tentar uma aproximação, né? Com o STF, aproveitando o ensejo de que no dia seguinte ele estaria na cerimônia de posse do Fux, ele aproveitou para ir na última sessão, né, comandada pelo Dias Toffoli. O Dias Toffoli até fez um gesto bem legal, bem bacana, né, de permitir que o presidente sentasse à direita dele, né? Isso é um gesto legal e o presidente não tinha nenhuma prerrogativa de voz, né, de fala, e o Dias Toffoli permitiu que o presidente falasse. O presidente ele teve um tom, né, bastante tranquilo, mas para bom entendedor as palavras elas encaixam bem, né? Então o presidente ele fala ali da questão da liberdade do povo, né, e da felicidade da nação, e a decisão passa por dentro daquela casa. Mas o resto foi mais aquela babação de ovo política mesmo que tem que ser feita, né, numa tentativa de reaproximação, né? O presidente ele nunca negou que conhece o Dias Toffoli há mais de uma década, acho que há 20 anos, se não me engano, ele fala ali, né? E aparentemente o presidente ele não tem assim nenhum problema com o Dias Toffoli. Não, aparentemente eles têm uma relação até bem saudável, né? É claro, dadas as devidas proporções. Não vamos aqui também passar pano pro petista, né? Pro advogadozinho da CUT, do PT. E passou, né, esse dia, acho que eu tô falando aí do dia 9, né, e no dia 10 teve a cerimônia, né, do Fux, e o presidente apareceu, não falou, né, acho que optou por não falar, já tinha dado o recado no dia anterior, apenas compareceu como chefe de Estado, e o discurso do Fux, né, primeiro Marco Aurélio de Mello, né, ele faz um discurso, bastante eloquente, olha para o presidente e fala logo no início, ele agradece a presença do presidente e na eloquência do seu discurso ali ele fala para que o presidente olhe pelas minorias, né, e que acabe com a desigualdade, ou seja, presidente, seja socialista, pelo amor de Deus, né, ser conservador não dá, e só tem uma maneira, né, de você ser socialista, é você inchar o Estado e dar para o povo, né, esse foi o tom. E aí ele faz um discurso lá dos 10, 15 minutos e sempre aquele discurso progressista, né? Aquele discurso favorecendo as pautas da ONU, aquele discurso de liberdade, entre aspas, de democracia, entre muitas aspas, aquele discurso que a gente que está acompanhando a política mais de perto com viés conservador, a gente tem urticária de ouvir esse discurso, né? E aí depois o Fux fala muito, só que o que eu queria ressaltar aqui da fala do Fux é a questão dele falar o que eu já disse antes, né? De que o STF, o magistrado, enfim, que está ali, que compõe o corpo do STF, né? Os ministros, eles não devem dar o seu voto pautado no calor da opinião popular, né? Os seus votos devem ser por convicção. Só que a convicção
essa convicção ela logo aparece, né, no discurso dele, ele deixa ela bem claro. Que convicção que é? Que nós estamos seguindo a Agenda 2030 da ONU, né? Ele salta aos olhos, né, o seu orgulho quando ele fala que o STF tem apoiado essas causas, né, votando causas como a criminalidade, ou criminalizar, né, a homofobia, o racismo, né, favorecer, de acordo com as votações internas da casa, os movimentos de minoria. Então você vê que ali é um discurso bem alinhado, é puramente um discurso progressista, né? Eu vi ali o Barroso falando, tá? E eu não tinha ouvido ainda o Fux dar esse tipo de opinião. Mesmo porque o Fux ele é muito reservado, né? Ele não gosta de holoforte, né? Mas quando ele teve a oportunidade de fazer um discurso longo, assumindo a presidência da casa, você vê então exatamente para quem eles trabalham, né? Para os senhores do mundo, porque em se tratando de país, o cara não tem nada que trazer a agenda de fora, e ele não tem que lutar por essa agenda, né? Ele tem que falar, o STF tem que julgar e nós vamos julgar. Quando ele se predispõe a dizer que a Agenda 2030 da ONU é importante, significa que eles vão sim julgar, mas sempre pautado nos interesses dos globalistas, os seus verdadeiros patrões. E isso é muito triste. E não para por aí, né? Esse vídeo vai ser todinho sobre o STF. Deixa eu transicionar a tela aqui. O ministro que tinha se afastado, que eu até fiz uma live aqui todo contente, achando que ele nem voltaria mais, né? De repente ele aparece. E eis aqui, Celso de Mello determina depoimento pessoal de Jair Bolsonaro. Eu já vou ler, tá no site do Conjur, né? É um site de esquerda, mas eu gosto de pegar o conteúdo de esquerda porque a gente vai falando e quebrando a narrativa. Esse vídeo talvez fique com uns 20 minutinhos, tá bom, gente? Talvez até um pouquinho mais. Mas eu não fiz vídeo essa semana, eu acho que vocês terão um pouquinho de paciência, não é mesmo? Então vamos lá. O ministro Celso de Mello, relator do inquérito 4831, aquele lá da reunião presidencial, né, que o Moro fez o estardalhaço quando saiu, instaurado contra o presidente Jair da República, Jair Bolsonaro, e seu ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Eu desconheço a palavra ex-ministro, tá? Sérgio Moro, que foi ministro. Ex-ministro é como se ele tivesse sido ministro a vida inteira e agora deixou de ser. Não, ele foi ministro no governo Bolsonaro, ele pode ser ex-juiz, né? Que é o cargo realmente que ele tem, né? Que é a formação dele. Negou ao chefe de Estado a prerrogativa processual de depor por escrito. Tal pedido havia sido feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o PGR. A decisão também autoriza que Moro acompanhe pessoalmente o interrogatório, podendo inclusive fazer perguntas. Então você já vê aqui que a decisão ela foi tomada com uma intenção, né? Com uma intenção. Né? Porque essa acariação, um depoimento, até onde eu sei, é um depoimento, né? E esse depoimento você não une a parte acusada com a acusatória, né? O acusador e o acusado, você não junta os dois, a não ser que diante de um juiz aconteça uma acariação, mas diante de um delegado da Polícia Federal que vai colher o depoimento, para mim é descabida, né? Para mim, eu não sou jurista, não sou advogado, eu dou aqui apenas a minha opinião. É descabida a presença do Moro. Então você já vê aí, né, que há uma intenção sim de dar um patamarzinho pro Moro, né? E aí a gente fica dentro daquela questão da agenda global, né? O Moro é o cara da vez. O Moro é quem está sendo apoiado aí pelos globalistas, né? Você vê quando o Fernando Henrique apoia Moro, você já consegue entender, né? E aí, vamos seguir aqui. O inquérito apura se Bolsonaro tentou interferir no comando da Polícia Federal, como vistas a proteger familiares e aliados. Todo mundo sabe que não, né? Mas eles vão até o fim para provar que sim. A investigação foi aberta a pedido do PGR depois que Moro, em coletiva, para anunciar sua demissão da pasta, sugeriu que o presidente tentou interferir na PF. A decisão do ministro se amparou no artigo 221. Aqui agora vem a explicação do Conjur pro inexplicável. Eles sempre fazem isso. Então fica a dica. Você está lendo um jornal e o jornal ele não se exime de dar a sua opinião, né? Por exemplo, quando vai falar do Bolsonaro, o jornal que é contra o presidente
normalmente ele opina ou ele coloca ali um parágrafo, né, que descaracteriza toda a importância do assunto, né, que desvaloriza, que desmerece, né, que joga um balde de água fria para que o leitor não sinta a importância daquela matéria. Né? Então eles são obrigados a publicar aquilo, porque virou manchete, virou notícia, mas eles vão ali e colocam uma notinha que pode ou não ser opinião, mas aquela notinha, né, desvincula todo o texto que você leu, toda a importância do texto, eles tentam jogar um balde de água fria. Aqui o Conjuro vai fazer a mesma coisa, mas na verdade jogando água quente, né? Merecendo, valorizando, dando uma explicação que ninguém pediu para que eles dessem, né? Mas eles vão falar agora que o ministro Celso de Mello tem razão. Vamos acompanhar? Do CPP, que é o Código de Processo Civil, né? Eles falam que o artigo, o caput, o parágrafo, etc., do Código de Processo Civil. Aí eles vão lá. O dispositivo somente concede esse benefício, depoimento por escrito, aos chefes dos poderes da República, os presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF. Então, só esses três têm direito à prerrogativa de depor por escrito, tá? Que figurem como testemunhas ou vítimas. Não, porém, quando estão na condição de investigados ou de réus. Diz aqui o processo. Só que já houve antes prerrogativas, né? Já houve antes casos em que, mesmo estando o chefe de Estado, né, como testemunha ou como vítima, como investigado ou como réu, né, foi dado a prerrogativa, o precedente de que ele depusesse por escrito, mesmo para preservar a sua imagem, né? Ao presidente não foi concedida. Agora vamos lá, olha só. A decisão já se encontrava pronta em 18 de agosto, quando o ministro foi internado para ser submetido a uma cirurgia, o que o impediu de assinar o ato decisório. Mentira. Vocês podem falar o que quiser, mas eu vou dizer aqui, para mim isso é mentira. Porque assim, essa decisão já tinha sido tomada, né, que ele simplesmente decidisse, para que não atrasasse, né, inclusive as próximas oitivas ou o andamento do processo. Não, ele esperou o melhor momento para colocar isso em prática, né? E o melhor momento foi justamente essa semana, né, de transição entre os presidentes da casa, para ele mostrar que mesmo durante a próxima presidência do STF, comandado agora por Luiz Fux, a perseguição vai continuar e vai continuar muito mais forte. É a próxima matéria que eu vou ler, tá? Olha só, apesar de continuar em licença médica, ou seja, ele não voltou. Então ele podia ter liberado isso, né, determinado, e saído em paz. Não, ele saiu já calculando, deixou todo pronto, 64 páginas, tudo bem tabulado, tudo prontinho, né? Ele já saiu sabendo que ele teria que, no momento certo, voltar para o caso e falar, ó, eu determino o quê, né? E o momento era esse da transição. A decisão foi liberada agora, o que é autorizado pelo artigo 71. Ninguém perguntou isso, né, porque eles vêm dizer, para não parecer, para você que está lendo junto comigo aqui, ou sozinho essa matéria do Conjur, que se trata de uma perseguição. Eles querem tirar isso da sua visão. Obviamente que para nós isso não funciona. Para a maioria, para o afegão médio, a maioria da população, né? Ah, não, tá, tem um artigo ali. Agora a lei serve. Quando em situações de interesse, né, de quem aplica a lei não vale nada, a Constituição é rasgada, é cuspida, é pisada, é pisoteada, enfim, né? Aí vai lá, o parágrafo 2 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, tá? Agora vamos lá. Em sua decisão, o ministro evoca artigo publicado pelo Subprocurador-Geral da República, Vladimir Aras, em maio, no blog do jornalista Fernando Macedo, que registra as sucessivas decisões do próprio ministro, tá vendo? Agora eles vão explicar, desde 99, no mesmo sentido, como testemunho, o presidente é depor por escrito, como acusado ou réu em hipótese alguma. Caso de Celso de Mello, estava lendo outra coisa aqui. Celso de Mello invocou como precedente a decisão do falecido ministro Teori Zavascki. Então aí vai dar aquela explicação, que é o precedente que foi feito antes, né? E teve também as vênias, né, do ministros Luiz Roberto Barroso e Fachin, né, que discordou do voto dos dois com relação ao Michel Temer, que vocês devem lembrar que o Michel Temer teve que depor por escrito, o presidente Bolsonaro não. Só que, na verdade,
o Michel Temer, ele era réu, né? Ele era réu. Ele não era só um acusado, né? Já tinha prova, né, de que era um réu, tanto é que assim que ele deixa a presidência, ele foi preso, né? Agora, a opinião do Conjúrio, eu encerro essa matéria aqui. O voto de Celso de Mello é impessoal do começo ao fim. Pronto, que matou, né? É bastante técnico. O relator correlacionou, tá, gente? Eles erraram aqui. A decisão, opiniões respeitáveis e de doutrinadores como Ada, e aí vai encher linguiça aqui e colocar um monte de gente, né? Então você vê que quando é do interesse deles, né, eles fazem de tudo para passar para você, né, que a coisa está sendo feita de forma ética, técnica, com responsabilidade e que não infringe nenhuma lei. Quando na verdade todos nós sabemos que sim, né? Minha opinião, o presidente ele deve sim recorrer, tá? Mas ele não deve ir, independente de qual seja a decisão. Não, mande por escrito. Manda por escrito. Não venha depor, mande por escrito. Entendeu? É uma prerrogativa que ele tem e tem que começar a enrolar os bigodes, né? Chega de ficar só daqui como cãozinho no canto da parede sendo açoitado, né? É hora de mostrar os dentes e dar uma rosnada. Mas é claro que é só a minha opinião, né? O presidente está rodeado de pessoas que, por incrível que pareça, não concordam com a maioria do povo, né? Gente, para continuar e para terminar esse vídeo aqui, que eu falei que ficaria um pouquinho a mais de 20 minutos, a gente vai aqui para algo que agora é muito grave, é muito sério, tá? O Alexandre de Moraes está fazendo uma séria acusação e isso tem método, isso tem um fundamento, e isso é muito grave. Vamos lá, vou ler rapidinho, depois farei as minhas considerações e iremos nos encaminhar para o final do vídeo. Milícias digitais fazem uma enorme lavagem de dinheiro, diz Moraes, do Supremo Tribunal da Falcatrua. Segundo o ministro do STF, a produção e venda de cursos, lives e sites crowdfunding, né? Crowdfunding é doação, tá? Sistema de você, por exemplo, PayPal, Apoia-se, esse sistema aí, tá? São formas pelas quais milhões e milhões estão sendo lavados. Então isso é acusação de crime, lavagem de dinheiro é crime. Então o fato de o próprio Google AdSense, por meio das propagandas, né, monetizar o meu canal, né, para ele já é um crime. Não porque o Google está fazendo isso, mas porque eu estou falando de coisas de direita, de conservadorismo. Porque eu sou um dos que apoiam, né, a pauta do governo Bolsonaro. Então, tanto eu quanto todos os outros, né, somos para eles criminosos. Né? Fazer cursos, se você tem agora um conteúdo que você consegue compartilhar com as pessoas, e as pessoas acham isso interessante e te pagam para isso, para mim o nome disso é trabalho, para ele é crime. Né? Isso suscita uma lavagem de dinheiro. Se você tem conteúdo para passar, se você se expressa bem, se você tem conhecimento da política atual, liga a câmera, faz uma live, né, para receber superchat, ou faz um vídeo monetizado e dá a sua opinião sobre o que está acontecendo, que é exatamente o que você vê esse da cara gorda fazendo aqui, para ele isso é crime, porque imputa em lavagem de dinheiro. Né? Vamos seguir aqui com a matéria. Isso é muito grave, isso é prerrogativa para fechar canais, tá? Então fique esperto que essa semana, eu creio que segunda-feira, o negócio vai ser mais sério, tá? As milícias digitais que são alvo do inquérito da fake news do Supremo Tribunal Federal vêm realizando há alguns anos uma enorme lavagem de dinheiro, principalmente por meio de cursos, lives e sites de crowdfunding, que é de doação, né? Disse o ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações. Olha a fala dele. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as milícias digitais estão sendo usadas para uma grande lavagem de dinheiro, disse Moraes em entrevista à jornalista Natuza Neri, da Globo News, em evento do Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, aquele que se calou quando Oswaldo Eustáquio foi preso, né? Outra fala dele, determinadas lives realizadas por milícias digitais ou pretextos jornalistas são usadas para lavar dinheiro. Hoje, muitos milicianos digitais se auto-identificam como jornalistas para evitar qualquer responsabilidade. Aí vai ver, e de jornalista não tem nada. Está lavando dinheiro e monetizando, afirmou. Aqui claramente ele está falando do Alan dos Santos e do Terça Livre, tá? Então o Terça Livre corre sim um sério risco de a partir de segunda-feira, por uma determinação desse cara, ter, né,
o seu canal do YouTube fechado, como outros que já estão no inquérito, Ravox, o Lisboa, quem mais? Tem um monte de gente aí, né? O próprio Oswaldo Estaco, essa galera toda aí. Eu vou tratar desse assunto com mais profundidade amanhã na live, porque, mais uma vez, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de opinião, a nossa liberdade de pensamento, né, está sendo cerceada. E justamente no momento simbólico, onde a presidência da casa muda, né? Cabe ao ministro Luiz Fux, como presidente da casa, simplesmente mandar suspender isso, né? Então, se ele faz isso já sobre a égide de um novo ministro, de um novo presidente da casa, né? E esse novo presidente continua calado, significa que ele está alinhado com esse pensamento e com essa agenda, e isso vai culminar, vai acabar, né, resultando no fim dos canais de direita, onde eles vão começar a criminalizar, né, quem se opõe intelectualmente, de forma pela liberdade de expressão e de opinião ao STF. É triste, mas é o nosso país, tá? Vou me aprofundar nesse assunto amanhã com mais tempo, né, na live, e eu conto com a sua presença, tá? Às 20 horas, domingo, dia 13/9, estarei aqui com vocês pra gente fazer uma live, aquele bate-papo de domingo, tá bom? Até a próxima live, próximo vídeo, se o Criador assim nos permitir.